Fala galera, estamos aqui de novo. Hoje eu vou começar a mostrar para vocês aqui a divisão que eu fiz aqui no meu sítio. A gente construiu algumas estradas e ao redor delas a gente começou a fazer um plantio de frutíferas. Eu tenho uma variedade aqui muito grande, em torno de mais de 100 espécies diferentes. E a gente, essa semana, começou a aproveitar a época da chuva aí para plantar cada vez mais. Era uma área, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Era uma área que eu tinha planejado plantar abacate tanto de um lado quanto de outro, só que eu perdi muitas mudas de abacate. É uma fruta muito melindrosa. E o que eu fiz? Acabei substituindo a maior parte dos abacates eu perdi. Então pensei, meu sítio é pequeno, então eu vou fazer uma produção aqui de frutas, mas não voltada no comercial, mas sim mais para o nosso consumo. Então eu ainda tenho algumas mudas de abacate, vocês podem ver aí, algumas mudas sobraram, mas é menos de 10 mudas. E o que eu tenho feito? Onde a gente perdeu, eu tenho replantado. Então estou replantando algumas outras frutíferas de outras variedades, né? Ali, por exemplo, é um saputi, mas ainda tem algumas mudas de abacate. Então esse corredor, onde eu concentrei os abacates, eu fiquei com pouquíssimas mudas. Mas a gente está replantando aqui com frutas diferentes. Por exemplo, alguém tem cravo da Índia? Eu tenho uma mudinha aqui. Busquei semana passada, já plantamos. E você já ouviu falar de licor de genipapo? A gente tem uma mudinha aqui. Legal, né? E aquela bala de tamarindo? Azedinha, né? Gostosa. Tem uma mudinha aqui, cara. Então a ideia foi diversificar. Foi pegar esse problema que eu tive. A gente ficou chateado e tudo, perdemos muito. Perdi um dinheirinho legal, tempo. Que o pior é tempo, né? Mas o que a gente fez? Aproveitou essa oportunidade e começamos a diversificar. Eu já saí um pouco desse conceito do monocultivo e comecei a empreender mais pensando na agrofloresta. Então, peguei as partes que eu tinha aqui, a gente arou novamente, fiz um tratamento com calcário e agora a gente está plantando novas mudas. E estou dividindo e conquistando. Não estou querendo fazer tudo de uma vez. Entenderam? Por exemplo, eu fiz aquela parte ali de baixo. E agora estou fazendo essa parte de cima, esse talhão de cima aqui. Porque a gente depende muito de mão de obra. Mão de obra aqui na roça é um problema, né? Infelizmente hoje ninguém quer trabalhar. E não é por conta de Bolsa Família não, tá galera? É por conta de condições. Infelizmente é assim. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso vídeo aqui. A nossa nova área, ela vem pegando tipo um triângulo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Estou pegando essa área aqui, esse talhão, e plantando diversas culturas. Então, assim, muitas mudas eu fiz de semente. Algumas eu comprei, mas a maior parte aqui são de semente. E uma das coisas que eu estou fazendo é utilizar o mogno africano como uma variedade de base. Essas mudas aqui eu plantei, estavam em torno de 30 centímetros. Não tem 3 meses. Elas se adaptaram muito bem aqui.
E a grande vantagem do mogno, ele não necessita de tanta água. E a minha ideia aqui é criar esse mogno como uma fonte de tanto matéria orgânica quanto sombra para as nossas frutas. Ela vai ser uma árvore do futuro. Quem sabe a gente faz um corte, ou não, deixa elas aí. Vamos ver como é que vai ficar o nosso ambiente. Aqui, vou mostrar um detalhe do trabalho que a gente fez hoje. A gente coroou onde estão as mudas. Essa é uma muda de pinha, feita de semente. Coroamos e colocamos as aparas de grama lá do nosso gramado para segurar a umidade e manter esse solo menos aquecido, uma raiz mais fresca, né? Mais tranquila aí para nossas mudas. Vocês vão ver que tem um pouquinho de mato aí, mas a ideia não é acabar com o mato. Ele vai ser nossa base aqui também. Nós vamos só coroando, limpando ao redor das plantas que a gente fez e vamos melhorando o solo. Abil, alguém já viu uma fruta de abil? Então, tá aqui. Semente de um colega nosso lá do trabalho, prosperando muito bem. E aqui a gente fez um canteiro com aipim e cana intercalados. E no meio deles aproveitamos para plantar abacaxi. Cara, e é incrível como a resposta é rápida. Muita gente já ouviu falar que abacaxi não nasce da coroa do abacaxi, né? Tem que ser uma muda. E essas daqui são mudas que a gente tinha aí. Esse abacaxi foi plantado tem 2 meses, menos de 2 meses, e já está soltando abacaxi aqui. Que legal. É uma área muita pedra, muita rocha, mas tem uma vantagem, é uma terra muito boa, segura bastante água. Hoje eu passei aqui plantando alguns abacaxis, vocês vão ver alguns pequenos aqui, que eu arrumei mais mudas. A gente tem cana, tem o aipim. Essa é uma área legal. E a ideia aqui das frutas, né? Aqui é um pé de jaca. Essa muda foi eu que fiz muda de semente. Ali é uma muda de umbu que eu trouxe do Nordeste. Muito bacana. Ela brotou, tinha uma outra lá, só que a formiga detonou ela. Mas essa daqui a formiga detonou e ela rebrotou muito bem, muito forte. A gente está limpando essa área para poder melhorar, ampliar, né? Mas dá um close aí, que tá ficando bacana. Então assim, a gente tem que conquistar aos poucos. Plantamos aqui as frutíferas em torno de 5 metros uma das outras. A ideia é conduzir todas na poda